Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos em Cristo. Neste vídeo, desejo lhes falar sobre Abraão e o ecumenismo. E vou estar tomando como base para a nossa reflexão Josué capítulo 24, versículos 2 e 3. Também Gênesis capítulo 2, 12, versículos 1 ao 3. E também Gênesis capítulo 24, versículos 1 até o 4. E nós sabemos que no Antigo Testamento havia uma batalha muito grande para estabelecer o monoteísmo, isto é, adoração a um único Deus. E desde Gênesis até Malaquias, então Deus usou Moisés, usou os profetas para que o povo de Israel, o povo de Deus, deixasse de adorar outros deuses, deixasse o ecumenismo para estar adorando a um Deus único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra e todas as coisas que há. E nós vemos que Abraão é chamado por Deus para estabelecer o monoteísmo em Israel. E ele estava em Ur dos Caldeus. Olha o que aconteceu lá em Ur dos Caldeus, que ele estava adorando, ele estava debaixo, adorando outros, não ele, mas ele estava num lugar onde era estabelecido a adoração a muitos deuses. Diz assim em Josué capítulo 24, 2 e 3. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do Jordão, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Então, Abraão e Naor, o pai de Abraão, Terá, teve Abraão e Naor como filhos, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Não somente o povo, mas eles também, na ignorância, serviram a outros deuses. Então, eles viviam debaixo de um ecumenismo, onde é a junção de todas as religiões, de todos os deuses, todos os ídolos, e como se fosse uma única religião. Pois bem, e um deve respeitar o outro. Se um adora um Deus, o outro adora outro ídolo, então deve-se respeitar a decisão do outro. E Deus então tira de Ur dos Caldeus Terá, pai de Abraão, e Naor, e leva para um lugar que não tenha influência da influência ecumênica, influência da idolatria. E nós sabemos que, caminhando até um certo momento, o pai de Abraão morre, e aí Deus, no capítulo 12 de Gênesis, então Deus fala com Abraão. Então, certamente, eles ouviram a voz de Deus e saíram da terra de Ur dos Caldeus e estavam caminhando. De repente, o pai de Abraão morre e Deus, então, fala a Abraão e então Abraão obedece à voz de Deus. Certamente Abraão, mesmo na idolatria, ele tinha comunhão com Deus, então, não somente ele, mas toda a sua família. E ele então, seu pai, e eles então ouviam a voz de Deus, e ouviram a voz de Deus, e Deus falou fortemente aos seus corações, e eles então obedeceram. Por quê?
porque Deus não queria que eles estivessem debaixo da influência daqueles ídolos, né, dos ídolos dos seus, de todas aquelas pessoas que ali moravam em Ur dos Caldeus, mas o Senhor os tirou para estar numa terra, peregrinando numa terra onde Deus daria a eles, e durante esse período, então, o Senhor estaria falando com seus corações, eles estariam tendo comunhão com Deus, tendo comunhão com o Espírito Santo. Então, aí em Gênesis capítulo 12 diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Então, Deus fala com Abraão, e então Abraão ouve a voz de Deus e segue a direção de Deus. E ele sai daquele lugar que tem a influência do ecumenismo, ou tem influência dos ídolos. No Novo Testamento fala que ídolos são demônios, e ele vai então para uma terra, ele e a sua família, para uma terra que Deus iria mostrar. E ele, pela fé, então, pela fé em Deus, por ele ter essa comunhão com Deus, ouviu a voz de Deus e foi para aquela terra. E durante todo o tempo ele peregrinava naquela terra, e o Senhor renovava e falava a respeito da promessa de que o Senhor iria dar aquela terra a Abraão. E então ele saiu daquela terra, chegou lá com 75 anos, e realmente ele creu no Senhor, peregrinou durante todo o seu tempo, durante 25 anos naquela terra. As pessoas que ali estavam descobriram que ele era um homem de Deus, que tudo quanto ele fazia prosperava, e também Deus prometeu que dele sairia uma grande nação, e depois de 25 anos nasceu o seu filho Isaque. Nasceu o seu filho Isaque, Abraão sempre em comunhão com Deus, um homem de fé, o nosso pai na fé. E de Isaque, quando Isaque cresceu, Abraão estava velho, então Abraão pediu para que o seu servo fosse a um lugar lá onde morava a sua parentela, e de lá trouxesse então uma mulher para casar com Isaque. Então, não somente Abraão fugiu do ecumenismo, da idolatria, mas ele também encaminhou o seu filho, e aquele servo Eliezer buscou a Rebeca para Isaque, e Isaque então casou-se com Rebeca, e eles então deram continuidade na santificação, isto é, separação de todos os ídolos e de todos os idólatras. E tem um versículo no Novo Testamento que diz assim: sem santificação ninguém verá o Senhor. E então Isaque pôde ver o Senhor, Abraão pôde ver o Senhor pela fé, creu realmente, e ele pôde ver Deus operar no sobrenatural. Com 99 anos ele pôde contemplar, pôde ver Deus operar de uma forma sobrenatural na sua vida, na vida da sua esposa, e ter um filho na velhice. Então, Abraão, nosso pai na fé, ele preferiu estar a sós com a sua família, com sua esposa, e ter o seu filho, crer no Senhor, no único Deus verdadeiro. E então Abraão preferiu estar a sós com Deus, ser santificado, ter comunhão com o Senhor, do que estar entre aqueles que adoravam outros deuses, outros ídolos. E então nós vemos que o nosso Deus fez de Abraão o nosso pai na fé. E o Senhor disse a ele que a sua descendência seria como as estrelas do céu e como a areia do mar.
E nós sabemos que todos aqueles que estão em Cristo Jesus veio da família de Abraão, conforme o Senhor prometera, dizendo que de ti seriam benditas todas as famílias da terra, e todas as famílias estão sendo abençoadas e benditas por meio do Senhor Jesus. E nós podemos então contemplar que todos aqueles que nascem de novo são filhos de Abraão pela fé. E nós vemos o povo de Israel, todos que é do povo de Israel também são descendentes, são filhos de Abraão. E outras nações que ele, por exemplo, de Agar também teve Ismael. Ismael também se tornou uma grande multidão, e isso significa que a palavra de Deus a Abraão se cumpriu, e de uma forma sobrenatural. E nós podemos então estar tendo como modelo nosso pai na fé, Abraão, deixando tudo, deixando os ídolos, deixando de estar sobre a influência do ecumenismo e estar sobre a influência de apenas uma voz, a voz de Deus, de ouvir essa voz, ter aliança com esse Deus e caminhar com ele e fazer exatamente como ele nos orientar. Então, mesmo em poucas pessoas, ali estava Abraão, caminhando por aquela terra, mas a terra da promessa, caminhando ali pela fé. E nós também fomos chamados para caminhar por fé. O justo viverá pela fé. E aquele que retroceder e deixar esta fé no Deus único e verdadeiro e voltar atrás, Deus, nosso Deus, não tem prazer nele. Então, que nós possamos estar tendo essa comunhão com o nosso Deus, se afastando de tudo aquilo que é influência, toda influência que nos leva a adorar outros ídolos. Quando eu falo de outros ídolos, de ecumenismo, não é só ídolos, né? só ídolos, mas também de qualquer coisa que nós nos colocamos no lugar do nosso Deus. Né? Então, que Deus abençoe poderosamente. Prefira então seguir o conselho de Abraão, o modelo de Abraão, mesmo que custe alguma coisa renunciar tudo, até mesmo a sua própria vida, os seus pertences, mas certamente aquele que planta no Espírito colhe vida eterna, e aquele que planta na carne colherá corrupção. E Abraão plantou no Espírito e colheu vida eterna, promessas eternas, conquistas eternas. Então, que nós possamos ter esta atitude, e certamente o Senhor estará nos honrando. É melhor sermos honrados pelo nosso Deus Todo-Poderoso, que nos ama de verdade, a ponto de ter dado o seu único Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, do que ser honrado pelos homens, porque nós somos pessoas, por ser pessoas boazinhas, por ser pessoas amorosas, entre aspas, e por amar a todos, mas não foi assim que Deus demonstrou. As pessoas nós devemos pregar o amor de Deus, mas tirá-las do império das trevas, onde as pessoas adoram ídolos, e trazê-las para o império para o reino do Filho do seu amor, onde impera o amor de Deus, a santificação, o amor ao Deus único e verdadeiro, e também um Deus, e há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E isto significa que nós devemos tomar essa atitude, e Deus nos honrará aqui e na eternidade. Deus abençoe cada um de vocês.